A paz, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Quero desejar uma boa noite a todos, aos irmãos, aos amigos, aos queridos que me escutam nesse momento, que estão com as suas famílias ou que estão sozinhos em suas casas, estão acompanhando agora ou depois. Que Deus abençoe a sua vida, que prazer estarmos juntos nesse momento e aqui para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus e entendermos um pouco mais a respeito de família, que é o nosso assunto. O mês de maio é o mês da família, é o mês em que nós concentramos o nosso olhar, nós nos voltamos para a família e é um tempo de refrigério para a nossa alma, é um tempo de reflexão, é um tempo onde a gente entende e começa a pensar um pouquinho a respeito dos nossos erros, dos nossos acertos. Também é um tempo em que a gente revê a questão das prioridades, a questão da nossa família. Então é um tempo bastante bacana, o mês de maio, quando o foco das mensagens dos estudos são voltados para a família. O tema de hoje, eu vou falar sobre a saúde emocional da família. Nós estamos nessas lives desde o começo do mês de maio, nós já falamos sobre muitos assuntos. Nós já falamos a respeito do que caracteriza uma família saudável, quais são os aspectos de uma família saudável. Já falamos sobre a questão da comunicação em família, a importância das palavras. Falamos sobre as janelas que precisamos abrir e as janelas que precisamos fechar dentro da família. Falamos sobre a importância de colocar Deus no centro das nossas famílias para que a gente possa ter estabilidade, para que a gente possa ter segurança. Vimos que se Deus não é o nosso pastor, Deus não é o nosso Senhor, também não percebemos na nossa família como aquele que cuida de nós, como o pastor que supre as nossas necessidades. Então Deus precisa ser colocado como centro da família. Vimos também em outras mensagens sobre a importância da família estar junto, da família desenvolver unidade, importância de desenvolver parcerias ao invés de serem rivais, de serem aliados, e isso torna a força da família muito maior. E, recentemente, na última mensagem, nós falamos sobre os conflitos da vida em família, sobretudo como lidar com eles, como superar os conflitos. E nós dissemos na ocasião que ser família é um grande desafio, lidar com pessoas diferentes, lidar com pessoas próximas, de quem nutrimos expectativas muitas vezes irreais, muitas vezes muito altas. Isso gera um espaço, uma abertura muito grande para frustrações. Então nós falamos um pouco sobre esses conflitos da família. Hoje eu quero me concentrar, essa é a penúltima mensagem que eu vou ministrar sobre o tema famílias saudáveis em um mundo doente. Hoje eu quero me concentrar um pouquinho sobre a saúde emocional da família. E é muito importante você entender um pouco a respeito das questões que vamos trabalhar aqui hoje, porque a saúde emocional faz toda a diferença. Toda e absoluta diferença na vida da família. Muitas vezes nós somos levados a valorizar muito o físico, a sociedade que vivemos, por conta da estética, por conta do exterior, valoriza muito a alimentação saudável, valoriza muito o corpo malhado, valoriza muito a maneira como a estética, né? Veja, por exemplo, como estão a indústria das cirurgias plásticas, dos cosméticos. E quando a gente volta para a igreja, a gente percebe que há uma ênfase muito grande no espiritual. A gente trabalha muito a questão da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, da nossa relação com a Escritura, a questão de se afastar do pecado, uma série de outras coisas. Então a igreja tem como ênfase a questão da espiritualidade. E aí nós muitas vezes caímos no engano de achar que a nossa vida se resume ao físico e ao espiritual. E por vezes nós negligenciamos a área emocional. Nós negligenciamos o fato de que, embora sejamos seres racionais, 80% das nossas decisões são emocionais. Nós não as fazemos inclinados pela nossa capacidade de pensar, mas por conta das nossas emoções. E olha que interessante,
São as nossas emoções ou a maneira como a gente lida com as nossas emoções que determinam o ambiente da nossa casa, que determinam o ambiente da nossa família. Se estamos bem do lado de dentro emocionalmente, nós conseguimos criar um ambiente saudável. Porém, se nós não estamos bem emocionalmente, parece que tudo que está à nossa volta se torna muito sem graça, e muitas vezes isso potencializa os problemas, isso potencializa as dificuldades e as lutas que vivemos. Então é muito importante entender que o ser humano precisa ser visto sempre na perspectiva integral. Ele é um ser físico, então precisa cuidar da alimentação, precisa fazer exercícios, precisa sim cuidar da saúde. Ele é um ser espiritual, então precisa sim lidar com essa dimensão espiritual, mas ele também é um ser emocional. Então ele precisa lidar com essa dimensão das suas emoções, de vez em quando fazer um check-up na alma para perceber como anda o seu coração, como andam as suas emoções. Afinal de contas, veja, olha que coisa mais relevante para nós hoje aqui. A maneira como nós emocionalmente estamos vai determinar a maneira como os nossos relacionamentos estarão. Então veja, é o indivíduo, a saúde emocional do indivíduo que interfere na saúde emocional da família. Se você está bem emocionalmente, você é capaz de produzir um ambiente emocional saudável. Mas se você não está bem emocionalmente, você acaba gerando um ambiente de estresse, de cobrança, um ambiente de estressor muito grande em relação aos que estão à sua volta. Por isso, a mensagem de hoje é extremamente importante, é extremamente atual, é extremamente relevante, e eu quero então pensar com você dentro da perspectiva bíblica e também dentro da perspectiva terapêutica, para que você possa entender um pouquinho mais de como funciona a nossa alma, de como funcionam as nossas emoções e como lidar com elas. E eu quero, como temos feito, convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. O texto diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É muito importante, meus irmãos, perceber que a Bíblia, ela tem uma ênfase muito grande, não só na questão espiritual. A Bíblia trabalha muitas questões emocionais. Aliás, a saúde emocional é uma das coisas que a gente mais observa na Escritura. Isso não quer dizer que os personagens bíblicos, que as famílias bíblicas, elas são um exemplo de famílias saudáveis. Aliás, uma das coisas mais realistas ou mais importantes que você pode observar aqui é que quando lemos a Escritura nós percebemos que há muita dificuldade de encontrarmos famílias emocionalmente saudáveis na Bíblia. E isso não é para que a gente entenda do ponto de vista negativo, pensando, poxa, não existe a possibilidade de termos famílias saudáveis, mas para que a gente olhe com esperança. O fato de existirem muitas famílias que não eram emocionalmente saudáveis não impediu que a graça e a misericórdia de Deus entrasse nessas famílias, transformasse a história desses personagens. Portanto, mesmo que a sua família hoje se encontre num estado não tão saudável emocionalmente, há esperança, porque Deus pode entrar e interagir na sua família, Deus pode abençoar a sua casa. Veja, a Bíblia sempre nos ensina muitas coisas, e a Bíblia ensina que nós precisamos guardar o nosso coração. E o coração, do ponto de vista bíblico, é a sede das nossas emoções. É o lugar onde estão concentrados nossos desejos, o lugar onde estão concentradas as nossas vontades, mas também o lugar onde estão concentradas as nossas emoções. E é muito importante você entender que as nossas emoções, elas são extremamente importantes, porque elas podem ser benéficas ou elas podem ser prejudiciais. As suas emoções podem ser a causa do seu sucesso ou do seu fracasso. As suas emoções, elas podem ser a causa da sua felicidade ou da sua infelicidade. Elas podem construir coisas ou destruir coisas. Existe um escritor argentino chamado Bernardo Stamatias. Ele escreveu um livro chamado Emoções Tóxicas, em que ele disse que as emoções,
elas são criadas ou elas fazem parte da natureza humana e elas têm a função benéfica. As emoções nos ajudam, as emoções elas foram criadas por Deus para nós, dentro de nós, para que a gente possa aprender a lidar e a interagir com esse mundo. Mas ele ressalta que quando nós controlamos essas emoções, elas se tornam saudáveis, elas agem a nosso favor. Mas quando as emoções nos controlam, quando são elas que dão as cartas, quando são elas que estão no controle da nossa vida, nós passamos a experimentar consequências muito ruins, elas se tornam tóxicas. Veja, por exemplo, o medo. O medo é uma emoção. Quando o medo está sob controle, ele nos permite ter cuidado, ele nos permite ter cautela, ele nos permite ter uma preparação melhor e maior diante de um desafio. Mas quando o medo nos domina, ele nos paralisa. Ele nos impede de seguir, ele nos impede de tomar decisões. E quando nós não tomamos decisões na vida, já é uma decisão, porque afinal de contas, não tomar uma decisão também é uma decisão. Veja também a questão da ira, a questão de outros sentimentos, a raiva. Quando a raiva está sob controle, ela nos ajuda a perceber que alguma coisa nos fez mal, que alguma coisa nos feriu. Mas quando a raiva está fora de controle, nós nos tornamos pessoas que machucam os outros, que ferem os outros. Portanto, as emoções, quando você as controla, elas são uma bênção, mas quando elas controlam você, elas se tornam uma verdadeira fonte de frustração, de problemas, de dificuldades. Por isso que cuidar do mundo interior, cuidar das emoções é muito importante. Algumas pessoas vão dizer, e eu já ouvi isso, como pastor, eu escuto as pessoas fazerem uma crítica a psicólogos, a terapeutas, a outras pessoas que cuidam da saúde emocional, dizendo que essas pessoas, ou muitas vezes se dá uma ênfase muito grande no emocional, deixando o espiritual de lado. É muito importante você observar que quando o nosso emocional ele é atingido, ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa emocionalmente doente, ela fisicamente, os seus índices de imunidade, a sua questão, a sua defesa imunológica cai. Há uma série de produção de hormônios, como cortisona, como hormônios como a adrenalina e outros hormônios, que fazem com que a pessoa se sinta muito ruim, a pessoa tenha inclusive inibidas a produção de outros hormônios que poderiam trazer satisfação, alegria, contentamento. Veja que quando as emoções estão fora de controle, elas também interferem no emocional. Quando você está com raiva de alguém, quando você está com ódio de alguém, ou quando você é magoado por alguém, você é incapaz de ouvir uma palavra, uma pregação dessa pessoa. Você é incapaz de ser abençoado por uma pessoa com quem você tem um problema emocional, com quem você tem um problema de relacionamento. Veja o quanto que o emocional interfere no espiritual. Então, achar que a vida emocional não é tão importante porque somos cristãos é um erro, é uma ignorância muito grande, porque o teu emocional interfere no teu espiritual. Veja, por exemplo, que pessoas que não perdoam, pessoas que têm dificuldades em recomeçar a sua vida depois de um problema, depois de um desafio, depois de um conflito, são pessoas que têm dificuldade de orar, são pessoas que têm dificuldade de ir à igreja. Quando as pessoas, normalmente eu acabo aconselhando muitas pessoas assim, que têm problemas umas com as outras, problemas emocionais porque foram feridos, porque foram machucados, têm dificuldades, por exemplo, de orar, têm dificuldade de ir para a igreja e conviver com essas pessoas no mesmo ambiente. Veja o quanto que o emocional interfere no espiritual. E aí, então, a gente poderia dizer muitas outras situações para você perceber o quanto que cuidar da vida emocional é importante para você. Talvez você diga assim, mas pastor, o tema é a vida emocional da família e o senhor está falando muito sobre indivíduos. É muito importante você perceber que a saúde emocional do indivíduo é que produz o ambiente emocional da família. A família é composta de pessoas. O ambiente familiar ele é o resultado de como anda a saúde emocional dos indivíduos que compõem essa família. Portanto, falar sobre família, falar sobre saúde emocional da família é, na verdade, lembrar que a família emocionalmente saudável é aquela em que os indivíduos são emocionalmente saudáveis.
Hoje tem um escritor israelense chamado Yuval Noah Harari. Ele escreveu os livros que hoje são best-sellers, Homo Sapiens, Homo Deus, e também Regras para a Vida. Esse escritor israelense, ele diz que a sociedade que vivemos é uma sociedade doente. Olha o que ele diz: existem 3 marcas da sociedade que deveria nos causar uma percepção muito grande de como estamos doentes emocionalmente. Diz ele que hoje o açúcar mata mais do que a pólvora. Diz ele também que o suicídio mata mais do que o homicídio. Há muito mais pessoas morrendo por conta de tirar a própria vida do que pela violência do outro. E por fim, ele disse que a obesidade, as pessoas que têm hábitos alimentares fora de controle, estão matando mais do que a fome. Pessoas que comem demais morrem mais do que as pessoas que passam fome. Isso significa que o mundo em que estamos vivendo está em desequilíbrio. 1/3 da população mundial está doente com depressão e problemas psíquicos, problemas psicológicos. A tendência, e há estudos que mostram que daqui 20, 30 anos, metade de todas as pessoas vão ter problemas emocionais, vão ter problemas psíquicos, de ordem psíquica, de maneira que cada 2 pessoas, uma delas vai ter problema psíquico, vai ter problema de alguma ordem, de alguma questão de ordem emocional, psíquica. Então nós estamos vivendo num mundo muito doente do ponto de vista emocional. Isso se dá por conta da cultura, isso se dá por conta do afastamento de Deus, isso se dá por conta das pressões a respeito de quem temos que ser, de quem temos que ter, uma série de coisas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que uma pessoa saudável não é só uma pessoa que não tem doença. Uma pessoa saudável é uma pessoa que tem um bem-estar físico, psíquico e emocional. É uma pessoa que consegue se sentir bem com quem é e com quem convive. Então, há muitas pessoas que, nessa perspectiva, não poderiam ser consideradas saudáveis, porque estão sob o efeito de uma série de outras coisas. Agora, como saber se a minha vida, se eu sou uma pessoa emocionalmente saudável? Eu trouxe aqui algumas características de pessoas saudáveis e algumas características de pessoas doentes emocionalmente. Apenas para que você possa identificar, para saber em que pé você está, e logo em seguida eu vou te dar alguns conselhos para que você tenha saúde emocional e você crie um ambiente emocionalmente saudável para a sua família. Bom, quais são as características de pessoas emocionalmente saudáveis? Bom, número 1, maior satisfação e contentamento com a vida. Pessoas emocionalmente saudáveis olham a vida com otimismo. Maior entusiasmo e capacidade de se divertir. Maior habilidade de lidar com o estresse e com as adversidades. Maior sentido e significado de propósito nas atividades e nos relacionamentos. Maior flexibilidade para aprender e se adaptar a mudanças. Pessoas emocionalmente saudáveis. Maior equilíbrio entre trabalho, lazer, descanso e as atividades normais. Autoconfiança e autoestima. Maior controle sobre suas emoções e comportamentos. E maior resiliência, que é a capacidade de enfrentar as dificuldades, as lutas, os embates, sem se deixar abater. Agora, olha as características de uma pessoa emocionalmente doente. Primeiro, rumina perdas do passado, traz traumas, culpas. Toda pessoa que está presa ao passado, toda pessoa que não consegue se desvencilhar de traumas, de coisas que passou, são pessoas que não estão emocionalmente saudáveis. 2, dificuldade para relaxar e desacelerar o pensamento. Tem pessoas que estão tão agitadas, que são incapazes de relaxar, são incapazes de sentar, de observar o pôr do sol, de observar as coisas que estão à sua volta, porque estão tão aceleradas, estão tão inquietas no seu mundo interior, que são incapazes de gerar um ambiente de paz. Veja, pessoas emocionalmente doentes são pessoas cuja o humor muda de maneira repentina, tem irritabilidade constante, sofre por antecipação. Antes de acontecer as coisas, a pessoa já está sofrendo, a pessoa já está sempre passando por
por aquela angústia, por aquela preocupação, ansiedade, má qualidade do sono, a pessoa não consegue dormir, tem dificuldade, acorda de noite sem saber por quê, não consegue, não tem um bom relacionamento com a sua cama, inquietação constante, intolerância ao ser contrariado. Hoje as pessoas estão tão doentes emocionalmente que você não pode falar nada. As palavras, qualquer coisa, uma frase, qualquer situação é motivo para a pessoa explodir, para a pessoa gerar aquele problema todo, aquela agressividade toda, intolerância ao ser contrariado, superdimensionamento das críticas. Qualquer palavra é vista como um ataque frontal, não se pode falar nada com essa pessoa. Há muitas famílias que têm integrantes assim. As pessoas estão tão doentes emocionalmente que você não pode falar nada, que a pessoa já está com 10 pedras na mão para combater, para te atacar. Esperar demais da pessoa e se cobrar demais também é uma característica de uma pessoa emocionalmente doente. Ter uma expectativa muito grande em relação às pessoas e ser um carrasco de si mesmo, se cobrar demais, facilidade de machucar e ferir os outros. E, por fim, dificuldade de desenvolver empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Isso é muito comum para as pessoas que não são emocionalmente saudáveis. Agora, o que fazer? Quais são os conselhos que a Bíblia nos ensina? Qual é o caminho que podemos trilhar para que a gente possa ter saúde emocional e, consequentemente, a gente possa produzir um ambiente emocionalmente saudável? Eu quero começar dizendo que para que a gente tenha uma família saudável, a gente precisa buscar o autoconhecimento e o conhecimento do alto. A gente precisa, em primeiro lugar, buscar o autoconhecimento e o conhecimento do alto. É muito fundamental para nós estarmos nos conhecendo. E essa habilidade de se conhecer é um dos desafios maiores do ser humano. É muito difícil encontrarmos pessoas que se conhecem de verdade, que sabem das suas limitações, que sabem das suas dores, que sabem dos seus traumas. A maioria daquilo que a gente é está no nosso inconsciente, que é uma área do nosso emocional, uma área da nossa vida que está muitas vezes não acessível, mas que influencia, que está diretamente é responsável por 90% da construção da nossa identidade e do nosso comportamento. Então, muitas pessoas que não percebem que acabam projetando nos outros dores que são de si mesmo, acaba brigando com os outros questões ou gerando uma projeção no outro de questões não resolvidas dentro de si. É importante você se conhecer, é importante você perguntar, será que eu não estou bem emocionalmente? Como está o meu controle emocional? Como está a questão da maneira como eu reajo aos outros? Será que eu estou, como está o meu coração? Será que eu estou extremamente estressado? Será que não são os outros que estão me estressando? Sou eu que estou com uma série de coisas não resolvidas dentro de mim? Então é importante para que você tenha saúde, que você tenha esse autoconhecimento, que é olhar para si mesmo, é encontrar um pouco a respeito, baixar um pouco a sua guarda e tentar enxergar um pouco de quem você é. Às vezes a gente cobra demais dos outros atitudes que nós não temos. Às vezes a gente não percebe, mas a gente está sendo duro com alguém que a gente ama, porque alguém foi duro com a gente. Às vezes a gente reproduz, a gente compartilha, a gente acaba reagindo ao outro sem que isso necessariamente tenha a ver com a culpa do outro, mas são questões nossas. Por isso é importante você perceber o que é seu. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que nós precisamos aprender a olhar as traves que estão no nosso olho antes de atentar para o cisco que está no olho do outro. Isso é autoconhecimento, é olhar para dentro de si, mas não pense que só o autoconhecimento é suficiente. Você precisa também do conhecimento do alto. O salmista Davi diz, no Salmo 139, no finalzinho, nos últimos versículos, diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece, prova-me e sabe todos os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes,
nós nem mesmo que fazendo esse exame, às vezes a gente não enxerga os nossos pecados, a gente não enxerga os caminhos maus que a gente carrega dentro de nós. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, precisamos da ajuda de Deus. Não basta apenas terapia para que você seja uma pessoa completa, você precisa de Deus, você precisa da presença de Deus. Quando o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor revela de fato quem somos. Ele mostra os nossos pecados, Ele mostra as nossas misérias, não para que a gente se sinta mal, depressivo, mas para que a gente perceba o quanto a gente é carente da graça, da misericórdia de Deus. Portanto, não basta apenas autoconhecimento, como é tão falado por aí, nós precisamos também do conhecimento do alto, da visão de Deus sobre nós. Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ele tem um verso que é muito interessante. Ele diz que quando ele se aproxima de Deus, quanto mais ele conhece Deus, mais ele conhece de si mesmo. Porque ao conhecer Deus e ao se relacionar com Deus, ele se relaciona com alguém que o conhece mais do que a ele mesmo, do que ele mesmo. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos encontramos com alguém que conhece mais da gente do que nós mesmos. É por isso que quando Deus nos aponta alguma coisa sobre nós, muitas vezes nós questionamos, nós brigamos, achando que Deus está equivocado. Poxa vida, que mensagem, Deus está falando comigo sobre isso, mas eu não tenho esse problema. Talvez seja porque Deus conhece mais você do que você mesmo. Por isso é importante o autoconhecimento e o conhecimento do alto. Um segundo conselho que eu dou é que a gente precisa aprender a cuidar, a gerenciar as nossas emoções. O texto diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. A tarefa de guardar o coração, a tarefa de guardar as nossas emoções é nossa, não é de Deus. Guarde o seu coração, gerencie as suas emoções, cuide das suas emoções. Muitas vezes nós acabamos culpando demais os outros. Aliás, nós não percebemos que na área emocional nós permitimos muitas coisas que não deveríamos permitir. O Augusto Cury, em um dos seus livros, que fala a respeito da questão emocional, ele diz que nós normalmente somos pessoas que somos muito responsáveis como consumidores no supermercado, porque ninguém vai ao supermercado, por exemplo, e compra produtos fora da validade, compra produtos que cheiram mal ou produtos que venham fazer mal para a saúde. A gente é consumidor responsável, a gente jamais vai colocar no nosso carrinho de compras alimentos ou coisas fora da validade, coisas prejudiciais, coisas que já estão ruins ou que vão fazer mal para a nossa saúde. Mas diz ele que o mesmo não acontece na área emocional. Nós permitimos que lixos emocionais invadam a nossa alma, nós permitimos ser magoados pelas pessoas, nós ruminamos o passado, nós ficamos remoendo traumas, nós ficamos remoendo e enchendo a nossa alma de ressentimento, de mágoas, de coisas ruins, que na verdade não são produzidas pelo outro, porque o mundo emocional, saiba você, que é uma área em que ninguém pode acessar. Ninguém pode acessar o seu coração, ninguém pode acessar as suas emoções. Tudo que existe no teu emocional foi você que permitiu que lá entrasse. Por isso que nós somos responsáveis, não pelas coisas que as pessoas nos fazem, mas pela maneira como nós reagimos, por aquilo que internalizamos, porque são nossos sentimentos. Veja uma pessoa, por exemplo, que tem mágoa de alguém. Essa mágoa, ela foi produzida por você, não foi produzida pelo outro. O outro não tem o poder de machucar o seu coração, porque ele não tem acesso ao seu coração, a menos que você permita, que você abra esse coração. Por isso nós precisamos gerenciar as nossas emoções. A Bíblia diz, por exemplo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Muitas vezes nós nos permitimos que a ira fuja do controle. A Bíblia fala a respeito de tomarmos cuidado com o orgulho, porque o orgulho precede a queda. Muitas vezes a soberba, o orgulho, que também são sentimentos. A Bíblia diz para a gente deitar fora a inveja. A inveja é um sentimento ruim, porque a inveja é algo maligno. A gente se contenta, uma pessoa invejosa, ela se contenta com o sofrimento do outro e ela se entristece com a conquista do outro.
Tem pessoas que são tão invejosas que são incapazes de se alegrar com os que se alegram. Ela sorri quando alguém chora, quando não dá certo, quando sabe que alguma coisa deu errado na família do outro, na vida do outro. E isso é uma questão muito ruim para as pessoas. A Bíblia diz: gerencie a sua emoção, controle, toma cuidado com essas coisas. A Bíblia diz para a gente tomar cuidado também com a nossa autoconfiança. Confiar demais em si mesmo gera a possibilidade de não observarmos as nossas fraquezas, de não fecharmos portas para as brechas que o diabo se aproveita para nos destruir. Portanto, cuide das suas emoções, cuide do seu emocional, desenvolva esse olhar para dentro de você, isso é importante. Cuide do seu coração, não deixe as pessoas te magoarem, porque aí você diz: mas como eu vou fazer isso, pastor? Não é o que as pessoas falam para a gente, é como você recebe, é o que você guarda. Se alguém vier te dar um presente e você não recebe, o presente volta com a pessoa que deu. Então é muito fundamental você perceber que você é responsável pela sua vida emocional, é você que precisa cuidar de como anda o seu coração. Terceiro conselho: assuma responsabilidade pela sua saúde emocional. Existem dois grandes mitos que as pessoas acreditam. Primeiro, dizendo que é impossível a gente ter saúde emocional quando o ambiente é desfavorável, quando as circunstâncias estão difíceis. Eu escuto muito aqui, quando estou fazendo caminhada no condomínio, eu escuto muitas pessoas dizerem assim: puxa, essa situação deixa a gente doente emocionalmente. Isso tudo que está acontecendo no mundo está trazendo uma inquietação na alma, está trazendo uma série de coisas. Eu fico pensando, veja, a inquietação na alma, a doença emocional, ela não é resultado do ambiente, ela não é resultado do que estamos passando. Por quê? Porque nem o ambiente e nem as pessoas, que é o segundo mito que as pessoas acreditam, não há como a gente ter saúde emocional se a gente está cercado de pessoas doentes, se a gente está cercado de pessoas difíceis, se a gente está cercado de pessoas cheias de traumas, de problemas. É possível sim. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela saúde emocional nossa. Não são as circunstâncias e nem são as pessoas. Afinal de contas, somos nós os responsáveis. As pessoas podem nos tratar mal, mas se nós vamos nos sentir diminuídos, é com a gente. Tudo que as pessoas nos falam, elas se encaixam em duas categorias. Qualquer tipo de palavra que as pessoas dirijam a nós se encaixa em duas categorias. Ou é verdade ou é mentira. Se alguém te xinga ou se alguém faz uma observação desrespeitosa a você, te chamando de fofoqueiro, ou te chamando de imoral, ou te chamando de qualquer outra coisa, se você não é isso que a pessoa está falando, para que se deixar bater? Para que se magoar? Se o que a pessoa está falando é mentira. Porém, se o que a pessoa estiver falando é verdade, para que se magoar? Se você sabe que o que o outro muitas vezes está dizendo é verdade. Tem coisas que precisam ser resolvidas, tem coisas que precisam ser trabalhadas. Portanto, nós somos absolutamente responsáveis pela maneira como gerenciamos as nossas emoções, pela maneira como lidamos. Se a nossa vida emocional está cheia de lixo, não foi o outro que colocou, foi exatamente ele que pode ter deixado na porta da sua casa, mas foi você que colocou para dentro. Você é responsável pela maneira como você reage. Eu vejo muitos pais judiando dos seus filhos porque sofreram judiação dos seus pais e dizendo assim: olha, eu não tive carinho de pai, meu pai me bateu muito, olha, o que seu pai fez com você é culpa do seu pai, mas o que você faz com seu filho está na sua conta. É você que vai responder diante de Deus. Nós não podemos tratar mal uma pessoa porque alguém nos tratou mal, isso é muito comum. Às vezes a gente vai num comércio e a gente é maltratado pelo atendente, por alguém que está ali, e a gente fica irritado muitas vezes, mas sem perceber que aquela pessoa, na verdade, está descontando em nós coisas que outras pessoas fizeram com essa pessoa. A gente não deve ser assim. A atitude do outro está fora do nosso controle, mas nós precisamos assumir a responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Se a pessoa não nos perdoa,
A gente precisa aprender a perdoar. Se a pessoa ela não consegue lidar com os seus problemas, a gente precisa aprender a lidar com os nossos. Então, assumir o controle e a responsabilidade da sua vida, das suas emoções. Se você está magoado, se você não consegue se levantar emocionalmente, se você está ressentido, pare de culpar os outros. Pare de dizer que você está assim por culpa do teu pai, que você está assim por culpa do teu namorado, por culpa do teu marido, porque é possível que ele tenha feito coisas ruins por você ou em você, mas a Bíblia diz que somos nós que temos que guardar o nosso coração, é a gente que tem que proteger. Talvez você diga assim, mas isso é difícil, pastor, isso é quase impossível. Deixa eu te lembrar que Jesus conviveu com todo tipo de pessoas, inclusive com pessoas que fizeram de tudo para entristecê-lo, para magoá-lo. Inclusive pessoas próximas o traíram, o negaram. Pessoas quem ele depositou confiança, o desapontaram, o decepcionaram. Pessoas que estavam ali juntos com ele, os traíram, foram os mesmos, a multidão que o aplaudia, a multidão que dizia, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou, crucifica-o. Mas ainda assim, você vê que a atitude de Jesus diante da hostilidade das pessoas permaneceu a mesma. Por quê? Porque a gente dá o que tem. Você só pode dar ao outro aquilo que você tem. O outro te dá aquilo que ele tem. Se o outro está te dando agressividade, é o que ele tem no depositório, no tesouro do coração dele. Você dá ao outro o que você tem. Se o seu coração está cheio de bondade, se sua boca está cheia de palavras de Deus, se sua alma tem paz, é isso que você vai oferecer para os outros. Você é responsável pela sua vida, você é responsável pela sua vida emocional. Pare de acreditar que é o outro que determina se você vai ter saúde ou não, que é o ambiente que determina se você vai ter saúde ou não. Isso não é verdade. Você tem a responsabilidade de guardar o teu coração diante dessas dificuldades. O quarto conselho que eu te dou é, claro, o perdão. Não há como ter saúde emocional sem aprender a perdoar. E o que é perdoar? Perdoar é abrir mão do passado, é abrir mão do que se foi, para ter espaço para que o novo possa entrar na sua vida. Há muitas pessoas que não conseguem entender e receber o novo de um relacionamento, um novo da vida e até o novo que Deus tem para ela, porque ela está presa com o lixo do passado. Você precisa largar o passado, largar as coisas, perder aquilo que ficou para trás para você receber o que Deus tem para você. Pessoas que estão presas ao passado são pessoas que não perdoam, não perdoam um pai, não perdoam uma mãe, não perdoam um irmão, não perdoam uma ofensa, não perdoam uma palavra, não perdoam uma traição, uma atitude. Olha, é óbvio que a gente sabe, como diz William Shakespeare, que as pessoas dizem que é fácil perdoar até ter algo a que perdoar. É óbvio que a gente sabe que o perdão é um desafio. O perdão é, sem dúvida alguma, um desafio, porque está impregnado na natureza humana o desejo da vingança, o desejo de pagar o mal com o mal, o desejo de pagar na mesma moeda, mas não é assim o caminho, não é assim que Deus nos chamou para fazer, não é assim que devemos proceder. Se você não aprender a perdoar, você nunca terá espaço para o novo, porque a tua vida estará cheia de entulhos, de sujeiras, de lixos emocionais do velho. Não há como abrir espaço para o novo se você não aprende a perdoar. Além disso, sem perdão, a alma fica paralisada, a alma não tem atualização, a alma fica parada no trauma, no problema, na ofensa, naquilo que gerou toda a dor que você está sentindo. Portanto, quem não aprende a perdoar não tem como ser emocionalmente saudável. Pessoas que não perdoam são pessoas doentes, são pessoas que são incapazes de se relacionar bem com os outros. As famílias onde não existe perdão são famílias doentes. E para que você entenda bem isso que eu estou dizendo, pense por um minuto quantos corações você tem. Quantos corações a gente tem? É óbvio que a resposta é clara. Nós só temos um coração.
Imagine que quando esse coração está ferido, está machucado, é esse mesmo coração que a gente oferece para os filhos, é esse mesmo coração que a gente oferece para o cônjuge, é esse mesmo coração que a gente oferece para Deus. Portanto, pessoas que não perdoam uma pessoa, um ente querido, permite que o seu coração fique doente, e é esse coração doente que você vai levar para sua casa, para sua família. É esse coração doente que você vai apresentar diante de Deus. É esse coração doente com quem você vai conviver, com quem você vai viver, é desse coração doente que vão proceder as saídas da sua vida. Por isso, abra mão do que você não pode mudar. Porque perdoar significa entender que o passado não pode ser alterado, mas que ele já fez o estrago, ele já fez a dor, ele já provocou, eu já sofri lá, não tenho sentido de sofrer de novo. Pessoas que não perdoam são pessoas que estão destinadas a reviverem dores, a reviverem traumas, a viverem sofrendo com uma coisa que ficou no passado, com uma coisa que ficou lá atrás. Não dá para ter saúde emocional e nem saúde emocional familiar se não existir espaço para o perdão. Além disso, meus irmãos que me escutam e amigos que me escutam, pessoas que não perdoam são pessoas que trazem dentro de si a possibilidade do coração se tornar tóxico. E um coração tóxico produz uma série de doenças, inclusive cânceres e tantas outras doenças. Portanto, abra mão do passado, abra mão desse desejo de se vingar, porque toda pessoa que não perdoa carrega em si o desejo velado de se vingar, né, de devolver ao outro com a mesma moeda. Não faça isso. Isso só vai te empobrecer, isso vai adoecer a sua alma, isso não vai resolver os seus problemas. Portanto, se você quer ser saudável emocionalmente, aprenda a perdoar. Aprenda a criar no seu lar um ambiente de perdão. 5. Crie um ambiente familiar saudável. Eu quero ter uma família saudável, pastor, emocionalmente, o que eu faço? Crie um ambiente saudável. E o que eu chamo um ambiente saudável? É um ambiente que produz pessoas emocionalmente saudáveis. O que tem nesse ambiente que produz pessoas saudáveis? Por exemplo, toda família saudável emocionalmente tem mais elogios do que críticas. Às vezes, a sua casa é o contrário. Tem mais gritaria, mais crítica do que elogio. As críticas, elas são extremamente danosas para a saúde emocional de qualquer pessoa. Nós temos como maior necessidade humana o desejo de ser aceito, o desejo de ser acolhido, o desejo de ser apreciado, está na nossa natureza. A crítica mina, exatamente, ela vai de encontro à nossa maior necessidade. E em muitos lares, as críticas são muito mais abundantes do que os elogios. As pessoas são incapazes de ver as coisas boas que a gente faz ou que você faz, apenas criticam pelo que você não tem, pelo que você não faz, pelo que você não é. E isso adoece a família e faz com que crie-se um padrão familiar onde todo mundo critica todo mundo, onde todo mundo humilha todo mundo, onde todo mundo pisa em todo mundo. Esse não é o caminho. Se você quer ter uma família emocionalmente saudável, aprenda a elogiar mais do que a criticar. Aprenda a falar mais coisas boas para o outro, a levantar a autoestima ao invés de colocar a pessoa para baixo. Aprenda com Jesus. Antes dele fazer qualquer tipo de crítica, ele sempre começa a sua palavra falando a respeito do que ele observa, das coisas boas que estão. Portanto, uma família saudável é uma família que tem menos críticas e mais elogios. Uma família saudável, se você quer criar um ambiente saudável, aumente o nível de afeto e diminua o nível de tecnologia. Afeto e tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia substituiu o afeto. As pessoas estão mais tempo com seus celulares, com seus tablets, do que se abraçando, conversando, brincando, convivendo, olhando no olho. Isso é muito importante. Nós somos seres sociais, nós somos seres afetivos. Nós precisamos de abraços, nós precisamos de olhares, nós precisamos de atenção. Uma tela de computador não traz isso para a gente. Hoje, muitos pais não dão para os seus filhos celulares e tablets para que eles interajam, para que eles se divertem, para que eles possam
ter uma ludicidade, mas na verdade oferece aos seus filhos um recurso, um substituto para si próprios. Dão ao filho a tecnologia no lugar do afeto. Seu filho não precisa de presente, ele precisa de presença, ele precisa de abraço. Essa geração de hoje é uma geração emocionalmente detonada, porque estão muito mais próximas das máquinas, dos gadgets, dos celulares, dos tablets, do que do afeto das pessoas, do olhar. Isso está produzindo seres humanos vazios de afetividade, seres humanos que carregam nas suas almas buracos emocionais gigantescos. Portanto, aumente o nível de afeto, diminua o nível da tecnologia, desligue a televisão, desligue o celular, desligue o computador, passe mais tempo juntos, isso vai produzir saúde emocional para sua família. 3, tenha mais diálogo e menos brigas. As brigas, as discussões, elas são totalmente improdutivas, porque se ataca as pessoas ao invés de concentrar-se nos problemas, concentrar-se na solução dos problemas. Portanto, tenha mais diálogo e menos brigas. Não altere o tom de voz, porque o tom de voz ele é interpretado pelo nosso emocional como um ataque. Quando você altera o tom de voz, quando você grita, o aumento, a altura da sua voz diminui a grandeza dos seus argumentos, a grandeza da sua palavra. Isso empobrece porque a outra pessoa recebe, ela faz a leitura daquele tom de voz de agressividade, e de descontrole, e ela é incapaz de perceber o que você fala, porque o como você fala está trazendo muitos problemas. Aprenda a conciliar amor e disciplina. Eu quero, pastor, criar na minha casa um ambiente emocionalmente saudável. Então, esteja equilibrando amor e disciplina. Há muitos lares em que há muito amor e pouca disciplina. E há muitos outros que há muita disciplina e pouco amor. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. Você tem que sim disciplinar o seu filho, mas precisa também demonstrar o seu amor. Não basta você apenas sentir, você precisa expressar esse amor, porque o que você sente só você sabe. O que você expressa por meio de olhares, de palavras, de afetos, de gestos, é isso que fica no outro. Portanto, ame e discipline, para que você possa ter um ambiente saudável aí familiar. 6º, eu quero, pastor, ter uma família saudável, eu quero estar emocionalmente saudável. O que eu faço? Aprenda a ser grato. Desenvolva gratidão. Estudos mostram, o Robert A. Emmons, no livro Agradeça e Seja Feliz, ele disse que pessoas que são agradecidas, pessoas que têm o hábito de começar o seu dia agradecendo por coisas que tem, por coisas que alcançou, por coisas que já tem à sua volta, são pessoas que são emocionalmente e psicologicamente 30% mais felizes e mais saudáveis do que as pessoas que não fazem isso. Aprenda a ser agradecido, aprenda a agradecer a saúde, agradecer o que você tem, agradecer as oportunidades. E veja, o foco determina o sentimento. Quando nós focamos na gratidão, e para sermos gratos, nós precisamos reconhecer o que de bom está acontecendo na nossa vida. O nosso foco se desloca do problema, da miséria, da falta, daquilo que não temos, daquilo que não deu certo, para aquilo que deu certo, para aquilo que é bom, para aquilo que a gente alcançou, para as nossas conquistas. E isso produz, do ponto de vista emocional, isso produz um contentamento, uma alegria. A gente percebe que há muito mais coisas boas na nossa vida do que coisas ruins, há muito mais coisas para se celebrar do que para se lamentar. Mas isso é possível quando a gente aprende a ser grato. Pessoas que são gratas são pessoas emocionalmente mais saudáveis. Não tem como você ser emocionalmente saudável se você só vive reclamando, só vive murmurando das coisas que acontecem. Se você é um poço de lamentação, ó vida, ó céus, ó azar, e você vive e convive com esse mau humor o tempo todo, não tem como você ter saúde emocional se você não é uma pessoa agradecida, se você não é uma pessoa que aprendeu a agradecer. E por fim, para terminar minha palavra, se você quer ter um lar emocionalmente saudável, uma família emocionalmente saudável, cultive um relacionamento com Deus. Há muitas pessoas que me escutam e que não vão em igreja e que não são membros de igreja nenhuma.
e que muitas vezes escuta uma palavra e diz, isso mesmo, eu tenho que ter gratidão, eu tenho que ter autoconhecimento, eu tenho que assumir a responsabilidade, eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que elogiar mais do que criticar, e uma série de outras técnicas. Mas deixa eu te dizer que a verdadeira saúde emocional, a gente se encontra em plenitude quando a gente se encontra com Deus. Deus é de fato o nosso porto seguro. Há muitas pessoas hoje que estão emocionalmente doentes porque são incapazes de olhar para a vida com esperança. Deus nos dá esperança. É a fé que temos em Deus que nos mantém de pé. E por que eu estou dizendo isso? Porque o relacionamento com Deus nos ajuda a superar as circunstâncias. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 12. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Seja em ter fartura, seja em passar por dificuldades, tanto a ter em abundância como a não ter, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo vai dizer que uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, atingiu um nível emocional tão alto, uma saúde emocional tão inabalável, que nada do que acontece do lado de fora tem o poder de roubar essa paz, tem o poder de roubar esse contentamento da alma, esse contentamento do coração, essa resposta que o coração abençoado por Deus dá diante da vida. Se você não tem esse relacionamento com Deus, você jamais vai conseguir viver contentamento e plenitude. Sua vida vai sempre depender das circunstâncias, sua vida vai sempre depender do que está à sua volta. E o segredo desse contentamento é a fé em Deus, é o relacionamento com Deus, é a esperança. É a esperança que funciona como âncora da nossa alma. Portanto, eu não poderia terminar essa minha palavra sobre saúde emocional sem dizer que sem um relacionamento com Deus, você nunca viverá uma saúde emocional em plenitude. Não estou dizendo que ser crente, ir para a igreja, é o suficiente para resolver todos os problemas, mas eu quero dizer para você que essa é uma peça fundamental na nossa vida. Enquanto enquanto não nos voltarmos para Deus, enquanto não restabelecermos nosso relacionamento com Deus, nossa vida emocional, assim como nossa vida espiritual, nossos valores, eles sempre estarão em desordem, sempre estarão bagunçados. Por isso, fica aí o meu conselho: cultive na sua casa, na sua família, a presença de Deus. Lares onde as pessoas oram, onde as pessoas leem a Bíblia, onde as pessoas cultuam, onde as pessoas louvam a Deus, onde as pessoas cultivam um relacionamento com Deus, são lares saudáveis, são lares emocionalmente equilibrados, porque o fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, passa a tomar conta da nossa vida. O Espírito Santo passa a tomar conta e passa a domesticar a nossa personalidade, a nossa natureza, as nossas emoções ficam debaixo do controle do Espírito Santo. E aí, então, a gente experimenta saúde e equilíbrio emocional. Meu desejo é que o seu lar seja um lar abençoado, que a sua família tenha saúde emocional e que você possa estar aprendendo que saúde emocional nada tem a ver com as circunstâncias, nada tem a ver com as pessoas, tem a ver com a resposta que o seu coração dá diante das lutas, diante das dificuldades, diante do que você está passando. Eu te convido a orar comigo nesse momento.